pastor reverendo João Paulo. Pastor João Paulo, amigo daqueles... Eu estava no concílio dele lá e foi muito forte. Eu acho que descascaram mais ele do que eu, né? Um homem preparadíssimo, graças a Deus. E ele veio para trazer da parte de Deus aquilo que nós nessa tarde precisamos refletir profundamente. Eu queria... Aqui está presente a esposa também, né? Pode falar. Minha esposa Sabrina. Sabrina, quem mais veio da... E a irmã Nina. A irmã Nina, pessoal da Coab, né? O pastor João Paulo é um dos pastores da equipe pastoral da igreja da Coab. E eu pedi ao pastor Erivaldo a liberação dele, foi concedida. Não sei se você falou com ele, mas eu falei. Só a chefe, libera esse homem aí, que esse cara é importante aqui para nós. E eu queria que vocês, junto comigo, orássemos também pela vida dele. Não somente porque ele é um mensageiro de Deus, mas porque tudo o que ele tem feito até hoje, e assim relatam as pessoas que eu conheço, tem sido para a glória do nome de Deus. O trabalho dele é para dignificar a obra de Deus, o ensino, a forma como ele conduz a vida dele, e a importância dele nesse momento, para além de simplesmente trazer uma mensagem, podia trazer de outra pessoa, mas a ideia era ele, porque ele traz esse respaldo de uma pessoa jovem, mas que entende essa estrutura que vem lá de trás, sabe? Ele entende a fundamentação das coisas que nós trazemos, o porquê e a importância da mensagem de Deus. Eu vou pedir para vocês levantarem mais uma vez, a gente vai orar por ele. Vamos ficar de pé mais uma vez. Mais um momento de oração pela vida do pregador dessa tarde. Pai Santo, muito obrigado. Mais uma vez o Senhor concede a essa igreja homens de Deus que têm trazido a sua mensagem santa. Que a tua palavra seja fluida a partir da boca dele, que ele consiga, Senhor Deus, mover a inteligência que tem para nos edificar. Inspira com teu Santo Espírito esse homem, Senhor Deus, que as palavras da boca dele sejam para a glória do teu nome. Vai, Senhor Deus, abençoa-o com teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Dizer que o prazer e a alegria é todo meu. Primeiramente por estar vivo, segundo de estar aqui com esses irmãos queridos em Cristo, louvando a Deus junto com todos vocês e agradecidos pela rica oportunidade de estar neste momento especial onde a igreja comemora mais um ano de sua fundação e poder ser instrumento de Deus nesse momento para trazer a sua palavra, né? Agradecer a Deus pela vida também do pastor Carlos Evangelista, que tem se revelado um grande companheiro e amigo aí nesses últimos tempos, no início da nossa jornada pastoral, e louvar a Deus por este momento de estar aqui. Quero convidar os amados a abrirem a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, nós vamos ler os versículos do 13 ao 18 e vamos meditar sobre pelo menos 4 atitudes que uma igreja precisa ter. 4 atitudes que uma igreja precisa ter. Tema bastante propício para o dia em que a igreja comemora mais um ano de fundação. Diz assim o texto da palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis vós que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos dizer amém? Amém. Irmãos, hoje nós estamos aqui celebrando mais um aniversário dessa igreja. Mas eu quero que por algum momento a gente pare e pense, se nós agora fôssemos plantar uma igreja numa localidade que não tem igreja batista. Vamos supor que agora a gente estivesse olhando para uma comunidade onde não tem nenhum trabalho batista e a gente fosse para lá implantar. O que nós precisaríamos? Primeiramente, nós iríamos precisar de um local, uma casa ou um prédio como esse. Depois nós iríamos precisar de cadeiras para que as pessoas que lá fossem cultuar tivessem onde sentar. Nós também, devido ao clima aqui da nossa região, precisaríamos de ventiladores para amenizar o calor, precisaríamos de um púlpito, precisaríamos de microfones, precisaríamos de instrumentos musicais. Mas como seria um trabalho plantado de imediato, vamos imaginar, precisaríamos apenas de um violão, uma caixinha para recolher as ofertas, como fizemos há pouco, e precisaríamos de pessoas. Quando nós fôssemos detalhar as pessoas, nós primeiramente iríamos ter que ter alguém que pregasse a palavra, nós precisaríamos de alguém para tocar o violão que nós iríamos comprar, nós precisaríamos de alguém para cantar as músicas que nós precisaríamos cantar, precisaríamos de alguém para lidar com as finanças da igreja, nós precisaríamos de pessoas para virem realizar o culto. Então a gente entende que precisaríamos, para que uma igreja fosse plantada, de algumas coisas e de pessoas. Mas no texto que nós lemos, nós percebemos Jesus ali instituindo a igreja. Jesus ali está, como os estudiosos dizem, praticando a instituição da igreja. Naquele momento ali a igreja estava instituída. Mas Jesus não pensou nesses detalhes que nós acabamos de expor. O texto que nós usamos para meditar nesta tarde vai nos falar que Jesus deixa transparecer algumas atitudes que aquela igreja, aquele grupo de irmãos, a começar dos primeiros discípulos, precisariam ter para serem caracterizados como a igreja de Cristo. E o texto nos deixa extrair dele pelo menos 4 atitudes que uma igreja precisa ter. E a primeira atitude que eu quero destacar nessa tarde, que uma igreja precisa ter, é convicção de quem é Jesus. A igreja precisa ter convicção de quem é Jesus. Jesus aqui está à semelhança de um empresário que reúne a diretoria da sua empresa para avaliar o resultado de uma pesquisa acerca da aceitação do produto que essa empresa fabrica no mercado. E aí Jesus, como aquele empresário que gostaria de saber como as pessoas estavam vendo o produto fabricado, Jesus ali pergunta para os discípulos: o
que o povo lá fora tem dito sobre mim? Como é que eles têm me visto? Quem eles dizem que eu sou? E aí começam os discípulos a relatar a forma como as pessoas de fora estavam vendo Jesus. E aí cita Jeremias, João Batista, Elias. Mas por que as pessoas daquela época achavam que Jesus era Jeremias reencarnado? Porque lá naquela época ali, os judeus, alguns dos judeus, criam na lenda que está num dos livros apócrifos, chamado 2 Macabeus, que relata naquele livro que Elias havia escondido a Arca de Aliança numa caverna no monte lá próximo. E aí, pelo fato dessa lenda correr de que Jeremias havia escondido essa Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, alguns achavam que Jeremias teria que voltar para poder devolver essa arca que estivesse escondida. Outras pessoas achavam que Jesus era Elias, porque, como a Bíblia nos relata, Elias não experimentou a morte. Elias foi levado aos céus. E também havia uma parte do povo judeu que cria que, da forma como Elias foi, Elias voltaria para novamente trazer, né, a mensagem da parte de Deus. Já João Batista, as pessoas que diziam que Jesus seria o João Batista, não poderia ser na questão da reencarnação, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Então ali havia uma outra crença da chamada transmigração da alma, que é quando a alma, alguns achavam que a alma dos profetas, dos homens de Deus, migravam, saíam deles e tomavam outras pessoas. E aí Jesus ouve o relato lá dos discípulos daquilo que eles têm ouvido lá fora falar sobre Jesus. E aí Jesus transfere a pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro prontamente responde a Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela resposta de Pedro deixou claro e evidente que os discípulos já estavam convictos de quem era Jesus. E aí Jesus aproveitou aquele momento e entendeu que aquele era o momento propício para que a igreja fosse assim instituída. Não importava o que as pessoas de fora pensavam a respeito de Jesus. Para Jesus naquele momento interessava que os seus discípulos soubessem muito bem quem ele era. E isso se aplica para nós nos dias de hoje. Ainda que para o carnavalesco da escola de samba Gaviões da Fiel, Jesus foi aquele que foi humilhado e derrotado pelo diabo. Ainda que para os humoristas daquele Porta dos Fundos, Jesus para eles, na imagem deles, tenha sido gay. O que importa para Jesus é que a igreja dele tenha a convicção de quem ele é. Nós precisamos a cada dia ter a convicção de quem é Jesus Cristo. E aí, ouvindo o pastor Carlos falando há pouco que a igreja tem que estar fundamentada na palavra, é justamente fundamentados nessa palavra que nós vamos ter a convicção de quem Jesus Cristo é. A igreja precisa ter essa convicção, independente se as pessoas lá fora não vejam Jesus Cristo como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, mas nós sabemos que Ele o é. Da mesma forma como Pedro afirmou: tu és o Cristo.
Da mesma forma como Isaías profetizou que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Da mesma forma como João relatou lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 14, que Jesus era o Verbo encarnado. Da mesma forma como o próprio Pedro disse que Jesus era o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A primeira coisa que a igreja precisa ter, a primeira atitude que a igreja precisa ter é a convicção de quem é Jesus, de quem é o Deus a que ela serve. A segunda atitude que a igreja precisa ter é de ter a certeza de onde ela está edificada. Edificar significa levantar uma construção a partir do solo. Logo, a gente subentende que o fato de uma construção se manter em pé vai depender do terreno onde ela foi construída, do solo onde ela foi edificada, do tipo de material que foi usado na base daquela construção. Jesus sabia muito bem desse princípio. Jesus, lá atrás, no capítulo 7 do mesmo evangelho escrito por Mateus, Jesus havia usado a figura da construção, do tipo de terreno que vai receber uma construção, quando ele comparou alguém que construiu a casa sobre a areia com alguém que ouve a sua palavra e não pratica o que diz. Então Jesus conhecia muito bem esse princípio. E agora Jesus institui a igreja afirmando que irá edificá-la sobre si mesmo, porque Ele é a pedra, Ele é a rocha. No versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, que nós lemos há pouco, Jesus está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus instituiu a igreja com prazo de validade. A igreja há de perdurar até o momento em que Ele virá para nos buscar. Este é o prazo de validade da igreja. Mas também Ele sabia que esse é um prazo aos nossos olhos que seria longo. E uma instituição para perdurar todo este tempo, desde o momento em que Ele a instituiu lá, há 2000 anos atrás, até a sua vinda, ela só seria possível ela subsistir esse tempo todo se estivesse edificada nele próprio. A igreja, ela não pode estar edificada sobre os seus membros, por mais atuantes e compromissados que sejam, porque eles não são a rocha. A igreja não pode estar edificada sobre a sua liderança, por mais fortes e engajados que eles sejam, porque eles não são a rocha. A igreja não pode estar edificada sobre o seu pastor, por mais consagrado e temente a Deus que seja, porque ele também não é a rocha. E o apóstolo Paulo teve que ensinar isso aos cristãos de Corinto. Na sua primeira carta, capítulo 3, ele relata que estava ali na igreja as pessoas dizendo: ah, eu sou de Paulo, ah não, eu sou de Apolo, achando que a igreja tinha como base um desses dois. E aí Paulo prontamente repreende a igreja e diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Não tem outra base, não tem outro alicerce. A igreja precisa estar edificada em Jesus Cristo, porque quando a igreja está edificada em Cristo, ela tem uma identidade, porque ela vai ter dentro de si o DNA de Jesus. Nós batistas somos norteados por princípios bíblicos, e dentre esses princípios, no princípio da autoridade, nós temos
a autoridade de Jesus Cristo como Senhor, e das Escrituras Sagradas como a palavra de Deus. E quando nós temos Jesus Cristo como Senhor, e a sua palavra como a palavra de Deus, como a nossa regra de fé e prática, nós passamos a ter em nós impresso essa identidade, de forma que nós não precisamos de nenhum outro atrativo que não seja Jesus e a sua palavra. Muitas igrejas, por mais incrível que pareça, elas não estão edificadas em Cristo. E aí elas são levadas por todo o vento de doutrina, e aí elas são levadas por cada novidade que se aparece, cada vez mais se distanciando dentro dos propósitos que Deus tinha, que o próprio Jesus tinha naquele momento que ele estava ali diante dos discípulos instituindo a sua igreja. A Igreja Batista em Camela completa 32 anos, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. E se ela quer estar até o prazo final da validade, que é quando Jesus vier nos buscar, se ela quiser estar de pé, ela precisa continuar edificada sobre esta rocha que é Cristo. Não há outro fundamento. Por isso que a igreja tem que estar a cada momento certificada de onde ela está sendo edificada. A terceira atitude que a igreja precisa ter é ter a consciência de quem é o seu dono. O texto de Mateus 16 que nós lemos fala que a igreja teve um fundador, Jesus Cristo, mas fala que ela tem um dono também. Quando Jesus institui a igreja, ele não fala assim: olha, eu vou edificar a igreja de Pedro, ele não falou assim: eu vou edificar a igreja de João. Ele não falou assim: eu vou edificar a igreja de André. Ele não falou que ia edificar a igreja de nenhum outro apóstolo. Mas o texto lá em Mateus 16, 18 diz assim: edificarei a minha igreja. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. E ter consciência disso é o que vai fazer uma igreja ser bem-sucedida ou não no reino de Deus. Ter a consciência de que Jesus é o dono da igreja é o que vai fazer com que essa igreja continue sendo bem-sucedida no reino de Deus. Porque a ideia de dono implica em pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é que dono é aquele que manda, é aquele que dá as ordens. Imaginemos a seguinte situação: amanhã é segunda-feira, e aí o dono de uma determinada empresa chega lá para trabalhar, e quando ele vai entrar na sua sala, a sala está fechada, trancada. E aí ele vai dar uma olhadinha pela janela da porta, e aí ele vê que lá na sua cadeira está sentado um operário da sua empresa. E aí ele não entende nada, bate na porta. Ao ouvir o batido da porta, o operário vai até ele e diz assim: olha, a partir de agora, quem vai tomar conta aqui do negócio sou eu. O comando agora é meu. Se o senhor quiser trabalhar, o senhor procure uma outra sala, vai lá e faça o que o senhor acha que deve fazer, mas a partir de agora quem dá as ordens aqui sou eu. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Você que trabalha numa empresa, se consegue imaginar uma situação dessa? Não, né? Pois isso é o que todas as vezes nós fazemos quando nós queremos impor a nossa vontade acima da vontade de Jesus. É isso que acontece todas as vezes quando de forma egoísta nós queremos que prevaleça a nossa opinião nos assuntos da igreja,
sem antes ter consultado qual é a vontade de Deus, sem antes ter buscado a Deus em oração. É por isso, como o irmão, o pastor Carlos falou aqui há pouco, por isso que as igrejas batistas tomam as suas decisões em assembleias. Ele citou aqui uma decisão tomada em assembleia. Para que os irmãos, para que nós cheguemos em um consenso dentro do que Deus orienta na sua palavra, resultando assim num outro propósito que esse texto da instituição da igreja fala, no versículo 19, quando Jesus diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa entender quem é o dono da igreja. Porque o dono é aquele que manda, e o dono é aquele a quem nós devemos prestar contas. Todos nós vamos prestar contas ao dono da igreja. Se o dono é quem manda, nós sabemos que todos os demais que não são donos têm que prestar contas ao dono da igreja. E Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala sobre essa questão de prestar contas, quando ele fala sobre um homem que, ausentando do país onde morava, chamou seus servos e confiou aos seus servos todos os seus bens. E aí, depois de um tempo, ele voltou para ajustar conta com esses servos. Nós precisamos prestar contas ao dono da igreja. A ideia da prestação de contas não é algo visto com bons olhos nos dias atuais. Hoje em dia a sociedade não quer saber de prestar conta para ninguém, não quer saber de dar satisfação para ninguém. Hoje em dia frases como meu corpo e minhas regras, ou como eu posso ser aquilo que eu quiser, são frases que têm dominado o mundo inteiro, e isso tem chegado no meio da igreja. Muitos querem ser donos de si mesmos, mas não querem se submeter ao dono da igreja. E quando Jesus vier, qual será a nossa prestação de contas? Qual é o relatório que nós vamos prestar a Deus? Nunca devemos esquecer que a igreja é de Deus. Homens e mulheres vão passar. O dono da igreja é eterno, é Jesus Cristo. A Ele nós prestaremos contas. Então a igreja precisa entender que ela tem um dono. A quarta e última atitude que a igreja deve ter, a quarta e última nesse texto, que eu pude encontrar, os irmãos podem depois debruçar aí e encontrar mais coisas ainda. A igreja precisa ter coragem para exercer a sua missão. Quando Jesus instituiu ali a igreja, Ele já tinha em mente de que a igreja perduraria, duraria, subsistiria até a sua segunda vinda. Porém, pouco tempo depois ali, Jesus teria morto, crucificado, ressuscitaria e iria ascender aos céus, para onde nós iremos um dia encontrá-lo. Então Jesus, dentro em breve, ele já não estaria mais ali com aqueles homens e mulheres que o seguiam. Para resolver esse problema, Jesus já havia aproveitou o momento logo em seguida, e já havia feito isso no relato do capítulo 14, dito que viria o Consolador, que ele iria, mas que o Espírito Santo viria como Consolador para estar conosco e habitar conosco, porque a promessa dele é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E aí, na sua onisciência, Jesus aproveita aquele momento para já encorajar os seus primeiros discípulos, para encorajar a igreja nos dias de hoje, dizendo que nós não precisamos e não devemos ter medo de exercer a nossa missão. E aí ele diz no versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Sabemos que a igreja foi, é e sempre será a entidade mais atacada de todas, a instituição que receberá mais ataque de todas. Mas aqui Jesus não está encorajando a igreja para os ataques que ela vai sofrer. Não, aqui Jesus está encorajando a igreja a seguir na sua missão. E aí é por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Porta é mecanismo de defesa. Nós temos portas em nossa casa para poder limitar o acesso de quem pode entrar e quem não pode entrar em nossas casas. Nós temos portas em casa para que nada, nem ninguém indesejado entre em nossas casas. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está dizendo o seguinte: que quando a igreja avançar para invadir lugares onde o inferno tem tomado conta, essas portas, essas barreiras não conseguirão prevalecer contra a igreja. Jesus está dizendo: não tenham medo de seguir a missão que eu tenho deixado para vocês. Avancem, as portas do inferno não vão prevalecer. E nós temos vários lugares espalhados pelo mundo onde aparentemente não há espaço para o reino de Deus, onde a gente olha e diz: aquilo ali já é um lugar que está sendo tomado por Satanás. E muitas vezes nós somos tímidos, muitas vezes nós temos medo de invadir em nome de Jesus. E era justamente isso que Jesus estava dizendo. Nós podemos citar missionários que estão pregando o evangelho lá na Coreia do Norte. Já tem 20 anos que a missão Portas Abertas classifica como o país mais fechado para o evangelho no mundo, a Coreia do Norte. O país é tão fechado que até um repórter de um outro país do mundo não consegue entrar lá. Se ele disser que vai para lá fazer uma reportagem, meu Deus do céu, se ele entrar é capaz de não sair. Mas tem homens e mulheres de Deus pregando o evangelho lá, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem já ouviu falar das Cristolândias? A Cristolândia de São Paulo, veja como Deus trabalha. O pastor Fernando Brandão estava pesquisando sobre a Cristolândia esses dias. Pastor Fernando Brandão, diretor da Junta de Missões Mundiais, um dia se perdeu no centro de São Paulo. E aí ele se perdeu lá no centro de São Paulo, quando viu, se deu de cara com a Cracolândia. Para quem não sabe, a Cracolândia é uma localidade lá em São Paulo, onde as pessoas ficam ingerindo drogas, predominantemente o crack. E aí esse homem se perdeu ali e se encontrou na Cracolândia, e ele viu: meu Deus, nós como igreja precisamos fazer alguma coisa neste lugar. Nós precisamos fazer alguma coisa para tirar esse povo deste lugar, oferecer uma alternativa em nome de Deus para aqueles que desejam ser libertos. E aí as igrejas batistas ali, ele convocou um grupo de pessoas e instituiu ali a Cristolândia, nas mesmas imediações da Cracolândia. E hoje, para a glória de Deus, já tem
outras 41 cristolândias espalhadas no Brasil. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja precisa estar encorajada a cumprir a sua missão. Como o pastor Carlos falou, um homem que está com a vida edificada no altar de Deus, a igreja que está edificada no altar de Deus, está usando o momento de crise para poder abençoar vidas, meus irmãos. A igreja precisa avançar, porque o inimigo quer escravizar na pobreza. E as portas do inferno têm prevalecido em muitos lugares, mas essa igreja foi chamada aqui para romper as barreiras. Essa igreja que está neste local há 32 anos não é em vão. Jesus, quando instituiu aquela igreja com aqueles discípulos, na sua onisciência, já pensava em todas as igrejas espalhadas na face da terra. Então esse projeto que iniciou aqui há 32 anos atrás, já estava no coração de Deus há muito mais tempo. Avancemos, irmãos. As portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja ousada e edificada por Cristo. Uma igreja que tem convicção de quem é Jesus, jamais será enganada. Uma igreja que está edificada em Jesus, jamais será abalada. Uma igreja que sabe que o seu dono é Jesus, jamais se sentirá abandonada. Uma igreja que é encorajada por Jesus, jamais se acovardará no exercício da sua missão. Essa foi a igreja que Jesus idealizou há 2000 anos atrás. Esta foi a igreja idealizada há 32 anos atrás por aqueles que iniciaram o processo desta igreja, nessa comunidade. E essa deve ser a igreja idealizada por todos que fazem a Igreja Batista em Camela. E isso deve ser passado para as próximas gerações, até que Jesus venha. Igreja Batista em Camela, edifiquem-se na rocha que é Jesus Cristo. Tenham convicção de quem é Jesus Cristo. Saibam que nós fomos comprados por Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Igreja Batista em Camela, sejam corajosos até a volta de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Privilégio, ó Deus, de estar neste lugar de adoração. Obrigado, Senhor, de estar neste lugar que o Senhor escolheu para que se reunissem os teus filhos desta localidade, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esta igreja. Como o Senhor tem abençoado, Senhor. Que o Senhor tenha mantido edificada sobre a rocha que és tu mesmo, Senhor. O Senhor tem mostrado, Senhor, os teus caminhos através da tua palavra. O Senhor tem usado o teu servo, pastor Carlos, ó Deus, para ensinar, para viver o teu evangelho, para cada dia mostrar e pregar a verdade, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, dos irmãos que fazem esta igreja, para que na ousadia do Senhor, para que usados pelo Espírito Santo de Deus, propaguem as boas novas do Evangelho, Senhor, não somente com palavras, mas com atitudes, com testemunho de vida. Senhor, que no ano que vem, se o Senhor assim nos permitir, essa igreja possa estar aqui mais uma vez, celebrando um ano de existência, edificada na rocha, ó Deus. Que cada vez mais os filhos e filhas que aqui se reúnem
que se reúnem, eles sejam mais e mais compromissados com o Senhor, com a obra. Que a cada um de nós que aqui estamos nessa tarde, individualmente, Senhor, possamos estar edificados em Ti, possamos estar vivendo de acordo com o que o Senhor quer na Sua palavra, ó Deus. Que a cada um de nós possamos estar encorajados, convictos de que o Senhor é o nosso Senhor, é quem deve mandar, quem deve prevalecer em nossas vidas. Porque no momento em que cada vida individualmente estiver fazendo isso, o coletivo da igreja automaticamente demonstrará isso. E a tua igreja continuará, assim como aquela igreja primitiva dos apóstolos, caindo nas graças do povo, por te honrar, por te obedecer, por viver segundo a doutrina da tua palavra. Abençoa, Senhor, essa igreja, e obrigado por me dar o privilégio de hoje estar aqui comemorando com eles, mesmo entendendo que é um período de dor, um período de perdas, um período de reflexão, mas celebrando ao Senhor, porque o Senhor tem mantido essa igreja de pé, e o Senhor vai manter, em nome de Jesus. Amém. Amém.